Nós dizemos que um corpo está eletrizado sob duas circunstâncias, apesar de que, em geral, nós dizemos que um corpo está eletrizado se ele tem um excesso de cargas negativas, representamos assim, ele tem um excesso de cargas negativas, ou se ele tem falta de elétrons, ou seja, tem um excesso de cargas positivas, porque o que é mais fácil retirar de um corpo são elétrons, cargas negativas, né? Ou acrescentar elétrons. Nesse caso, nós acrescentamos elétrons aos elétrons já existentes no material. Aqui eu estou falando, na verdade, de excesso de cargas, né? Eu tenho, portanto, um excesso de elétrons, eu tenho aqui falta de elétrons. Elétrons foram retirados. De forma que, nos dois casos, nós dizemos que o corpo está eletrizado, o que é bastante simples de se entender. Nos dois casos, o corpo está eletrizado. Agora, muitas vezes também dizemos que o corpo está eletrizado se, por alguma razão, cargas se concentram numa determinada região, cargas elétricas se concentram numa determinada região, cargas elétricas negativas, eu tenho então aqui nessa região um excesso de elétrons e na outra região eu tenho falta, ausência de elétrons. É curioso porque isso acontece, veremos daqui a pouco, vamos dar várias demonstrações, né? Ilustrando esse fenômeno. Um corpo, este aqui, por exemplo, nós podemos pensar na carga total como sendo igual a zero, mas as cargas se distribuem de tal forma que numa determinada região a densidade de cargas elétricas de sinal negativo suplanta a densidade de cargas média. Claro que, por exemplo, aqui no meio, a densidade de cargas média é igual a zero. Então, nessas circunstâncias, né, nós dizemos que o corpo está eletrizado. Agora, por que um corpo é capaz de se eletrizar? O que a gente percebe é o seguinte: nós aproximamos dois corpos, dois materiais, e ao aproximar os átomos e ao atritar, ou seja, deslizamos uma superfície sobre a outra, esse processo leva à interação entre átomos e interações entre elétrons. Como resultado, é possível fazer com que elétrons desse corpo sejam atraídos e passem, portanto, para esse outro corpo aqui. De forma que, mediante o atrito, por exemplo, né, nós podemos fazer com que elétrons pertencentes a um material possam passar para o outro material. A consequência disso é que nós temos
um material eletrizado com cargas negativas e o outro, claro, vai ser eletrizado com cargas positivas. Isso acontece porque existem muitos materiais, especialmente os condutores, onde você tem um número muito grande de elétrons livres. E esses elétrons podem se sentir atraídos, né, para o outro material. E, consequentemente, esse aqui é um mecanismo mais simples, né, para a gente eletrizar um corpo. Às vezes a gente usa a palavra eletrização só no primeiro caso. Eu estou estendendo o conceito de eletrização para o segundo caso também, né? Se bem que, no caso deste segundo exemplo, seria talvez mais adequado falar de polarização, né, do material. Mas, de qualquer maneira, temos cargas, né, elétricas, né, distribuídas de uma forma não uniforme sobre, eventualmente, a superfície do material, né? Ora, essa é, basicamente, né, a definição do que seja eletrização, num sentido mais restrito, seria só nesses dois casos. No sentido mais abrangente, que poderíamos até dizer de polarização, mas de qualquer maneira, em ambos os casos, o material vai fazer com que, quando ele interage com outros, vai exibir fenômenos elétricos nos dois casos. É por isso que incluímos este segundo caso como sendo também um caso de eletrização. Mas eletrização estrita é só no primeiro. E é só à luz do entendimento da estrutura da matéria em termos de átomos é que a gente consegue entender que, tendo tantos, pode ser que alguns se sintam atraídos para o outro material e se desloquem, os elétrons se deslocam para o outro material. O que acontece é que o âmbar, mediante o atrito, adquiriu, e aí depende do tipo de material, né? Às vezes a carga é positiva, às vezes a carga é negativa. Isso é um problema que demoraram muitos anos para se perceber, que existem diferenças, né? Pode surgir cargas positivas ou negativas no mesmo material, né? O fato é que o âmbar ficou eletrizado. Ora, se temos um corpo carregado, dotado de carga elétrica, não importa, negativa, positiva, isso não é importante. O que acontece quando aproximamos um corpo neutro? Ora, quando estamos bem longe, esse corpo, digamos que ele tenha esta forma aqui, não acontece nada. Esse não é atraído. Se é atraído, é muito fracamente, você nem percebe, na verdade, né? Agora, quando você aproxima mais esse corpo, estou desenhando aqui da melhor maneira possível, o mesmo corpo, aqui já começam a aparecer regiões com cargas negativas e cargas positivas do outro lado. É como se ele estivesse se polarizado, né? Ou melhor, na verdade, um fenômeno de polarização. Surgem cargas elétricas em excesso, cargas negativas. Veja, se aqui eu tenho carga negativa, essas cargas aqui serão positivas. Se essas cargas são positivas, essas aqui são negativas. Por quê? Esse corpo agora exibe a capacidade de atrair os elétrons.
de forma que os elétrons se movem para esta superfície, deixando a outra superfície com falta de elétrons, né? E quando aproximamos mais, aí temos uma situação que se assemelha muito a esta aqui. Aumenta a densidade superficial de cargas elétricas, de forma que aqui temos um número muito grande de cargas elétricas, porque os elétrons se sentem atraídos, né? E aqui temos falta de elétrons. Uma distribuição, portanto, de cargas positivas aqui. Veja que aumentou muito. Quando estamos a uma distância bem grande, né, nós vamos perceber que o número de elétrons aqui, ou a densidade superficial de elétrons, é pequena. Quando está grande, praticamente é nula, né? Mas quando aproximamos os objetos, né, essa é a distribuição de cargas elétricas, né? Ora, o que acontece? De acordo com uma lei de Coulomb, temos uma força de atração. Temos uma força, esse objeto se sente atraído por conta de forças elétricas. É claro que você poderia argumentar, peraí, mas tem uma força de repulsão também é verdade, entre estas cargas positivas e essas cargas positivas. De forma que nós temos aqui dois efeitos. Uma força de atração, devido à existência dessas cargas negativas, e uma força de repulsão, é verdade. Só é que essa força de repulsão, ela é menor, porque essas cargas estão localizadas a uma distância maior dessas aqui, em relação a estas. Portanto, o efeito dominante é uma atração. Curioso, por quê? Um objeto dotado de carga, ele consegue atrair outros que estão neutros, os pedacinhos de papéis e assim por diante. Nós vamos ver uma série de exemplos quando considerarmos os processos de eletrização.